Bom dia, pessoal. Meu nome é Felipe Lima e eu vou apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento, Implementação e Avaliação de Serviços de GTM em Pacientes Geriátricos. Vamos começar falando um pouco sobre o envelhecimento no Brasil. Hoje a gente tem hoje a gente tem uma porcentagem de quase 10% da população composta por idosos. E em 2040, essa estimativa vai ser de quase 17,40% de equivalente na população idosa. Isso vai representar mais de 40 milhões de indivíduos idosos vivendo no país. E a característica do envelhecimento no Brasil é de um envelhecimento muito rápido, progressivo e com pouco tempo para uma preparação da sociedade. Quais são as consequências desse envelhecimento? A nível individual, nós temos alterações fisiológicas importantes. Utilização de vários medicamentos e surgimento de comorbidades, e manutenção de comorbidades como as doenças crônicas não transmissíveis e doenças degenerativas, dentre elas os quadros demenciais, gerando uma fragilidade desse idoso. De uma forma geral, no coletivo, o envelhecimento é um processo desigual, sendo que idosos com a mesma idade podem apresentar comorbidades e fragilidade ou independências muito diferentes. E esse envelhecimento ele demonstra uma necessidade de novas políticas públicas, de serviços e profissionais especializados e qualificados para lidar com essa população. E a institucionalização, ela é favorecida por mudanças nas dinâmicas sociais. Então, a gente tem, por exemplo, a mulher entrando mais no mercado de trabalho, ficando menos disponível para cuidar da família, de uma forma geral. Os quadros de saúde mais complexos, que limitam a atividade do idoso ou geram uma dependência, sendo, às vezes, necessidade de institucionalização pela família não ter nem condição de pagar um cuidador ou não ter como despender tempo para cuidar desse idoso. Núcleo familiar, solteiro, viúvo ou ausência de filhos também limita a convivência, né, desse idoso com a família e também leva à institucionalização e muitas vezes à condição financeira, sendo que condições mais precárias de saúde financeira leva o idoso a ser institucionalizado em instituições filantrópicas ou instituições governamentais. Em 2005, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia indicou a utilização do termo instituição de longa permanência para idosos, ou seja, LPI, para substituir os termos asilo, lar de idosos, que são termos que estão caindo em desuso. E agora falando um pouco do nosso programa integrado, que teve como objetivo implementar e avaliar os impactos clínicos dos serviços de GTM em uma ILP privada em Belo Horizonte. Ele foi composto de 4 etapas principais. A primeira foi a descrição da readequação do sistema de distribuição de medicamentos, na CLP. A segunda foi a análise das prescrições para identificar os potenciais PRMs, que são os problemas relacionados ao uso de medicamento. Na etapa 3 foi o provimento do GTM em si, verificando quais PRMs potenciais eram traduzidos na prática, e a etapa 4, a avaliação desse programa implementado. Então, na etapa 1, a gente teve uma diferença na organização do sistema de distribuição. Hoje, ele ainda é totalmente terceirizado por uma empresa que chama Farmi. Ela dispõe os medicamentos para até, né, mensalmente, para uso de até 30 dias, e eles são organizados em caixas individuais contendo todas as informações do paciente. Eles ficam dentro de um rolo e a equipe de saúde vai puxando de acordo com a prescrição. Então, os medicamentos de 8 horas, todos vão saindo juntos e assim sucessivamente ao longo do dia. Isso minimizou muitos erros relacionados à administração de medicamentos ou à separação e organização deles, aumentou a confiança no serviço e deu mais tempo para a equipe de saúde, principalmente as enfermeiras, prover cuidado aos pacientes. Na etapa 2, foram realizadas análises das prescrições exclusivamente dos idosos que eram residentes na ILP e foram identificados os potenciais PRMs com 3 ferramentas principais. As interações medicamentosas, incluindo medicamento-medicamento e medicamento-alimento, através da ferramenta Drug Reacts do Micromedics, os medicamentos potencialmente inadequados, de acordo com critérios de Beers, e as omissões farmacoterapêuticas, verificando os prontuários das doenças diagnosticadas
com a ferramenta estática, a Screening to Alert to Right Treatment. Então, nosso N é de 17 idosos com uma idade média de 82 anos. A prevalência maior é do sexo feminino, uma média de tempo de internação de 28 meses, sendo que a gente tem idosos lá que estão há 50 meses internados. E o número médio de medicamentos chegou a quase 12 medicamentos por idoso, sendo uma prevalência de mais de 70% com uma polifarmácia maior de 10 medicamentos. As doenças mais frequentes foram Alzheimer, a depressão e a hipertensão. Então, a gente identificou 144 interações potenciais, uma média de 8,5 interações por paciente, né? E principalmente as interações medicamentosas que a gente verificou foram com antipsicóticos atípicos e anticolinesteráticos e desses antipsicóticos com antidepressivos. A gente identificou também 26 medicamentos potencialmente inadequados e 10 omissões farmacoterapêuticas. Ainda nessa etapa 2, a gente identificou um total de 180 potenciais PRMs, chegando a uma média de mais de 10 potenciais PRMs identificados por paciente, teve um paciente que chegou a 27 potenciais PRMs identificados. O PRM mais frequente foi o PRM5, chegando a mais de 50% dos PRMs potenciais totais. Antes de falar da etapa 3, eu tenho que falar um pouco do Pharmacotherapy Workup, que é a nossa metodologia utilizada para verificar se na farmacoterapia os medicamentos estão sendo os mais indicados, efetivos, seguros e convenientes para um determinado paciente. Então, nessa etapa, a gente foi uma equipe farmacêutica, sob a orientação de uma farmacêutica com mais de 10 anos de experiência no GTM para idosos. E aí, a cada paciente, individualmente, a gente faz análise do prontuário, entrevista com a enfermeira-chefe e a equipe de saúde, conversa com o médico da instituição quando ele estava disponível, porque ele ia mensalmente para a instituição, e o atendimento direto com os pacientes sempre que possível. Quando não era possível, era quando era aqueles pacientes que tinham algum quadro demencial ou algum problema na fala e a gente não conseguia se comunicar com eles. Para cada paciente foi realizada uma reunião clínica para discussão de caso e realizar as propostas para a equipe de saúde, propostas de intervenções. Na etapa 3, então, a gente realizou 121 consultas no total e identificamos e classificamos 96 PRMs reais, sendo que quase 87% das nossas intervenções foram aceitas pela equipe de saúde. Os PRMs indicados mais prevalentes PRMs encontrados mais prevalentes foram de indicação, de necessidade de medicamento adicional e o PRM5 de segurança, que apresentando uma reação adversa ao medicamento. Na etapa 4, a gente avaliando a provisão desse serviço, a gente verificou uma mudança estatisticamente significante, principalmente na pressão arterial sistólica e diastólica. É claro que os outros parâmetros, como a hemoglobina glicada, o colesterol e triglicérides, houve uma variação, mas essa variação não foi estatisticamente significativa. E isso se deu principalmente porque a gente não conseguiu realizar diversos exames, coletar esses exames para avaliar a variação estatística, e a percepção de uma forma geral do serviço foi muito boa, tanto pelos gestores como da equipe de saúde, tanto pelos pacientes. Como conclusão, a gente verificou que não tem estudo sobre o impacto do GTM nesse cenário de instituição de longa permanência. O programa demonstrou um impacto muito positivo na saúde dos idosos, com uma melhoria na efetividade e na segurança da farmacoterapia. E esse programa mostrou também que ele é efetivo, ele é viável nesse cenário de ILPs. E a gente necessita também do farmacêutico com uma equipe qualificada dentro do cuidado do idoso. Bom, espero que vocês tenham gostado e tenham um bom dia.